Estereótipos. Vamos falar sobre isso hoje? Porque é muito comum na nossa sociedade todas as pessoas serem estereotipadas. Por exemplo, se a gente for me colocar no estereótipo de bruxa, muitas pessoas podem vir com algumas críticas. Por quê? Porque na cabeça dela, ela já criou uma imagem do que é ser bruxa, de como uma bruxa deve se vestir, se colocar, por exemplo. Então, talvez para muitas pessoas não faça muito sentido eu estar, por exemplo, usando tons claros, eu estar numa parede, bom, aí o roxinho, né, eu deixo por conta de vocês, porque eu acho que essa cor é totalmente relacionada às bruxinhas. Mas os estereótipos, eles existem e se fazem muito presente no nosso dia a dia. Não só relacionado a essa questão das bruxas que eu tô trazendo em questão hoje, mas também a um monte de outras coisas. Como, por exemplo, aquele estereótipo do zen. Né? As pessoas sempre acreditam que a pessoa que tem aquele estereótipo relacionado ao zen é uma pessoa que vai estar zen o tempo todo, não vai estar permeável, se permitindo se irritar, se sentir irritado. E na verdade é isso que eu quero quebrar com vocês hoje, porque de fato somos seres vivos e vamos sim sair desse estado de equilíbrio, né, que a gente se coloca a partir do momento de ser zen, de ser bruxa, de ser meditador e assim por diante, em alguma fase, em algum momento da nossa vida e do nosso dia, por que não? E aí, o que eu gostaria de conversar com vocês é exatamente isso, a gente se permitir sentir e não ficar preocupado com os estereótipos que a sociedade coloca e nos impõe, porque tá tudo bem a gente meditar e ficar um dia irritado, o que a gente não deve, né, que não é aconselhável que a gente faça, é que a gente fique o dia inteiro se pegando naquela irritação. Por exemplo, me irritei agora de manhã porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Tudo bem, eu vou entender aquele momento, deixar realmente que a irritação venha de uma forma que eu vá buscando o equilíbrio e depois eu entendo por que aquela pessoa agiu daquela forma para que eu ficasse irritada e por que eu me incomodei tanto com o que aquela pessoa fez para que eu me irritasse da maneira que eu me irritei. E não necessariamente eu vou ficar nesse estado de irritação o dia inteiro, eu vou me perceber cada vez mais. O se perceber cada vez mais é algo que as pessoas sempre me falam que tem uma dificuldade muito grande, porque de fato nós não somos condicionados e ensinados a nos perceber. Aqui na nossa cultura é muito difícil pessoas começarem a meditar desde a primeira infância, dos primeiros anos de vida. Muitas pessoas vêm nessa autodescoberta, né, autoconhecimento através da meditação, quando elas já passaram por algumas outras caminhadas, quando elas já são adultas, quando elas já têm contato com pessoas que de fato praticam dessa técnica. Então a gente não é ensinado a sentir, a perceber o que a gente sente. Então é muito comum que a gente, dentro desse estereótipo, tenha essa visão de que a pessoa medita, ela não pode se irritar. A pessoa é zen, ela não pode sentir raiva. Quando na verdade todos os seres humanos sentem todas as emoções em alguma fase, em algum momento do seu dia ou da sua vida. Então eu vou deixar um exercício aqui para vocês pensarem e cada vez que vocês se sentirem algum desconforto relacionado à raiva, à irritação, ao estresse, pedir para que você feche os seus olhos, entre em contato com o seu interior e entenda esse processo dentro de você. Quanto mais você vai entendendo a forma que as emoções se manifestam em você, fica mais fácil você ter o autocontrole. E esse é um caminho muito legal para você começar a se equilibrar e se colocar cada vez mais dentro desse equilíbrio emocional. Eu espero que você tenha gostado da minha dica. Continuo dizendo para que vocês comentem, deixem suas dicas, abram aí um espaço para que a gente converse cada vez mais sobre esses assuntos relacionados ao nosso dia a dia diante da nossa vida de bruxinhos modernos.